aquele que nunca me deixou. Aleluia. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pelo vale encontrarei repouso em teu amor, mas o Senhor é aquele que me guarda e me guarda, me guarda. Ele nos guarda. Em teus braços nós descansamos, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Os braços do Senhor são o nosso descanso, né? É lá que nós procuramos refúgio. É lá que nós nos sentimos protegidos, guardados pelo Senhor, né? Muitas vezes a gente passa por tantas situações na vida que a gente se sente meio rejeitado, abandonado, entristecido, né? Fraco também, muitas vezes, né? É como se nós estivéssemos largados, né? Mas e sem respostas, muitas vezes, sofrendo diante de muitas situações. Mas o Senhor é o nosso pastor. Ele que cuida das suas ovelhas, né? Ele não desampara as ovelhas. Ele zela por cada um de nós. Ele sabe qual que está desviada, qual que está perdida, qual que está aflita, qual que está cansada, qual que estão querendo desistir também. O Senhor conhece. O Senhor é aquele que é o pastor, que ele se importa com as ovelhas dele. Ele não deixa as ovelhas dele largadas no pasto, ele cuida. Infelizmente, muitas estão sendo largadas, os pastos não estão sendo bem cuidados, né? E as ovelhas estão sofrendo, morrendo, se definhando. Muitas vezes por falta de pastor, né? Porque o verdadeiro pastor não. Ele conhece as ovelhas. Ele sabe que cada uma está precisando. Quando ele fala que ele vai levar as ovelhas para pastos verdejantes, ele vai cuidar das ovelhas. Ele vai tratar da alma das ovelhas, né? Ele sabe qual é a dor que a ovelha está sofrendo, né? A luta que ela está enfrentando. E o pasto, né, é um lugar de cuidado, né? As ovelhas, para ficar nutrida, os pelos e ser forte, ela tem que ter pastos verdejantes para poder, ali ela vai encontrar um nutriente para ela, para a sobrevivência dela, né? E a ovelha, quando não encontra um pasto assim, ela verdejante, ela sofre, né? Ela fica doente, adoece, né? Fica cansada, perdida, e ela também fica fraca, né? E o verdadeiro pastor também é aquele que guia nós no caminho da justiça, por amor do seu nome. Ele sabe o que cada uma de nós está enfrentando, né? Ele sabe qual é os ataques, os levantes que estão tendo as ovelhas dele, né? Ele conhece qual que estão sofrendo as injustiças, né? Mas ele trata das ovelhas, né? É ele que vai conduzir as ovelhas numa direção, um novo caminho, né? Um novo curso, né? Porque muitas vezes as ovelhas, elas também se acostumam, né? Naquele pasto que ali não controla, naquele pasto que às vezes não quer sair daquele lugar, né? Mas o verdadeiro pastor, ele encaminha as ovelhas para novos pastos, novos caminhos, né? Então, aí, quando o verdadeiro pastor quer levar você para novos caminhos, o verdadeiro pastor, ele quer que você abra mão de muitas coisas, né? Para que ele possa conduzir a ovelha. A ovelha não pode estar preso, ela tem liberdade
liberdade. Ela não pode sair do caminho do Senhor, mas ela tem liberdade, né? Mas a ovelha que anda presa a coisas, a passado presas em lugares que não deveria, né? Ou ela se vai para lugares que não deveria ir, também é a ovelha do Senhor. Mas o Senhor não, ele é o verdadeiro, ele é o caminho, a verdade, a vida. Então ele é o verdadeiro pastor. Ele vai conduzir a ovelha nos passos verdadeiros, mas ele é o caminho da justiça. Ele é o caminho, ele que vai levar a ovelha, que a ovelha vai ter que fazer de acordo com a vontade dele, o princípio dele. Amém? Ele refrigera a nossa alma. Águas refrescantes refrigeram a nossa alma. Muitas vezes a refrigeração da alma é a purificação da ovelha, né? A ovelha às vezes ela está num período tão difícil da vida dela que ela não tem nem mais força. Ela se sente até tão culpada com as coisas que acontecem que o Senhor tem o poder de purificar, de fazer uma nova mudança, uma renovação, uma restauração na ovelha, para que ela possa continuar. É claro que muitas vezes essa renovação, essa mudança que o Senhor vai conceder à ovelha, essa mudança de caráter, de identidade, ela vai ter que ter renúncias, né? E muitas vezes as ovelhas não querem renunciar àquilo que elas estão presas, né? Estão presas ao passado, estão presas às situações da vida, né? E é necessário que para a gente ter um crescimento, a ovelha também, ela precisa abrir mão de coisas. Senão a ovelha não vai avançar, a ovelha vai ficar presa, né? E se ela ficar presa num lugar muito tempo, ela vai ficar doente, ela vai servir de presa para uma fera, um lobo, que seria o inimigo, né? A ovelha tem que andar no caminho do verdadeiro pastor, é ele que vai conduzir a ovelha. Ele refrigera a nossa alma em água refrescante. A gente quando confia no pastor e ouve o que o pastor está falando, ele tranquiliza o nosso coração diante das situações, porque quantos de nós não estamos inquietos no nosso coração, na nossa alma? Quantos de nós estamos com a alma aflita? Quando nós estamos preocupados com o dia de amanhã, com a situação que nós estamos vendo hoje, né? A gente pode ver em Êxodo, fala que o Senhor, Êxodo capítulo 14, eu acho, né? A travessia do Mar Vermelho, eles ficaram ali em Pi-Hairot, né? E ali o exército do inimigo vinha atrás, não tinha lugares para eles poderem fugir, lugares de montanhas, né? Não tinha como eles fugir, escalar a montanha, e eles acharam que estavam cercados, e a vida terminado ali, acabado ali, né? O exército era muito, tinha carro, cavalos e tudo, né? E só que o Senhor falou que o Senhor falou assim, hoje eu vou dar um grande livramento, hoje o meu povo vai ver o livramento que eu vou fazer. Então muitas vezes a gente acha que o fato de nós estar numa situação, né? O Senhor fala refrigerar a alma, é a hora que o Senhor vai agir na nossa vida, né? Ele vai dar descanso para o teu povo, vai dar descanso para quem se confia na palavra dele. O pastor é o que traz segurança para nós, né? Então parece que o Senhor está difícil, parece que tudo está difícil, mas não, o Senhor vai fazer um caminho, ele vai mudar a situação, né? Então, por isso que o Senhor fala que ele deixa as ovelhas, vai buscar a ovelha que está perdida. Deus não deixa que nenhuma ovelha saia do seu rebanho, né? Não quer que nenhuma largue, não pode largar a ovelha do próximo, porque a ovelha viver sem o pastor, ela não sobrevive. A ovelha precisa viver com o pastor, porque o pastor conduz as ovelhas. Que a ovelha que viver sem o pastor, ela vai ficar perdida no mundo. E se ela se perder, com certeza é morte certa, porque a ovelha vai se alimentar de outros pastos, e aquele pasto talvez não tenha o nutriente que é necessário para a ovelha se manter forte, né? E tranquila, né? E é muito importante confiar no Senhor. O Senhor é o nosso verdadeiro pastor. Então ele refrigera a nossa alma, ele traz paz no nosso coração diante da situação que nós estamos enfrentando, né? Então se você está passando um momento difícil, ovelha do Senhor, né? Você, com certeza, tem que confiar no verdadeiro pastor. Amém? Nunca desespere, não. Porque o Senhor está no controle das coisas. O domínio e o poder é dele ainda, né? Quem faz é ele, quem manda é ele. Não tem outro, só ele. Amém? E quando o Senhor fala que o Senhor pastor não faltará em ver espaço, fazer repousar, leva para ajudar descanso. Leva para as outras áreas de descanso. Tá? Descansar no Senhor. É saber que o Senhor vai agir no momento certo, né? A gente é muito ansioso, né? A gente quer as coisas no momento, a gente quer que... A gente não pode
em nenhum momento passar por uma situação que a gente acha que aquilo vai abalar. Ao contrário, quando as coisas estão acontecendo, o vento está mudando, a direção do vento está mudando. Algo Deus vai fazer, porque quando Deus começa a fechar algumas portas, Ele vai abrir outras. O Senhor ele não entende o que Deus faz, mas o Senhor Ele faz as coisas para nós não entender. Mas eu sei que uma coisa vai acontecer, porque quando Deus Ele mexe numa coisa e Ele muda uma situação, é porque algo vem aí. Deus vai fazer algo natural, sobrenatural. Eu falei para Deus esse dia, Senhor, eu quero ver algo sobrenatural na minha vida. O negócio tá diferente, mas vai ter alguma coisa se movendo. Porque se o negócio tá mexendo, alguma coisa o Senhor tá movendo. Porque o Deus, quando Ele faz, Ele surpreende. A gente tem que estar preparado até para a surpresa que vem por aí. Porque Deus não abandona o céu não, viu? A circunstância, quando a gente vê assim, a gente acha que as coisas tá piorando, não tá piorando não, porque para nossa visão sim, que nós temos essa visão é olhar para as coisas, né, para a circunstância, mas para Deus não. Deus não é mistério, né? A gente não sabe o que Ele vai estar fazendo, mas Ele tem algo para nossa vida, amém? E algo também que o Senhor fala que o Senhor é o nosso pastor e a confiança, né, a segurança que nós temos que ter no Senhor. De qualquer situação, Davi, ele passou por situação difícil, ele foi perseguido, né? Ele foi ameaçado. E ele descansava, porque ele estava frito, o coração dele estava doendo. Porque imagina você saber que você é viver inteiro perseguido, né? Viver fugindo. É uma situação difícil, mas coisas que nós enfrentamos no dia a dia, muitas situações, né? Situações difíceis, nós somos provados, situações que muitas vezes a gente pode até definhar se nós não tivermos confiança no pastor, né? No Senhor, né? Então é importante na confiança no Senhor. E Davi, ele passou muitas situações, ele errou também, né? A vida estava com a alma frita, que ele fala que já era minha alma, porque ele estava com a alma frita. Ele estava assim, também fala que alma frita, assim, coração arrependido, né? Talvez coisas que ele fez errado. Então, o Senhor gosta de um coração assim, quebrantado, né? Um coração que quer se entregar a Ele, né? Mostrar, ó Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz de errado. Eu quero ter um coração que saiba amar e perdoar e que eu não quero nem que a circunstância do dia a dia, nem as coisas que aconteçam, mantenha meu coração duro, Pai, porque pra gente estar na presença de Deus, não é dinheiro, não é nada, não, é o coração, que Deus quer o coração, né? O que Deus quer é o nosso coração, né? O que acontece é necessário que aconteça essas coisas para que nós trabalhemos no nosso coração. Mas nós não podemos deixar que as coisas que acontecem na nossa vida do dia a dia, elas endureçam o nosso coração, né? Deus não quer isso, porque quem é de Deus não vê a maldade. A gente não pode ver a maldade, mesmo que as pessoas até se levantam contra a nossa vida, nós não podemos ver a maldade nas pessoas. Deus não quer que nós vejamos isso, né? A gente perdoa, deixa pra lá e continua a vida, né? Porque isso que Deus quer de nós, um coração purificado, restaurado pelo Senhor, né? Não um coração fechado, endurecido, né? Deus não quer isso de nós, né? Refrigerar a alma é refrigerar aquela dor, aquela remorso, aquele arrependimento, aquilo que você quebranta teu coração. Libera, perdão, libera aquilo que está te prendendo, que está te doendo em você, né? E o Senhor, ele cuida das ovelhas. Ele se preocupa com as ovelhas dele, não deixa não, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mas meu Deus, a gente ora para o Senhor e o Senhor não responde nós, né? Ele responde, mas muitas vezes a gente não ouve, porque as situações da vida Ele vai nos respondendo. As próprias situações da nossa vida vai nos mostrando o que nós temos que melhorar em nós mesmos. As situações vêm acontecendo que tem algo nosso que nós temos que melhorar, né? E a gente não entende, ou alguma coisa nós temos que tomar atitudes que nós não tomamos, era para ter tomado e nós deixamos, né? Isso mostra que nós temos que ter um posicionamento, porque Deus também quer que nós se posicione, né? Porque às vezes nós queremos as coisas, mas acomodamos com as coisas, deixamos as coisas, mas tem um momento na vida que Deus fala assim, acorda, que eu quero outra coisa para você. Você tem que sair dessa situação, porque eu tenho algo para você, senão você não sai daquele nível. Você não sai daquele pasto também. Deus tem algo, Ele quer levar as ovelhas para outros pastos mais verdejantes, né? Lugar que Ele vai conduzir a ovelha para chegar onde Ele quer. Mas muitas vezes a gente fica parado, né? Esperando as coisas. Ou também o pasto está bom ali, a gente está acomodado, né? E o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que a ovelha vá adiante. A ovelha não fique parada, estacionada, né? E vai ter problema porque... Sabe, nós vivemos num mundo e infelizmente há uma competição muito grande em todas as áreas, né?
E só que ontem eu vi uma palavra muito bonita e acho que nós temos que refletir, você que é cristão, que você vai ver o vídeo, né, o servo de Deus, né, a gente precisa parar, nós precisamos refletir muito sobre isso. E foi muito forte no meu coração. Às vezes a gente está aqui postando a palavra do Senhor, ministrando, e o que Deus está procurando, assim como Deus procura adoradores de verdade, né, para adorar Ele quer também servos de verdade. O que é servo de verdade? É aquele que não quer ser, não precisa ser adorado pelas pessoas, não precisa ser visto. O servo não precisa ser visto. O servo ele só serve, né? Ele só serve, então ele não precisa ser focado em destaque. Deus não quer isso. Deus, eu vi até a palavra foi tão muito que ele falou assim que o que está tendo muito hoje em dia é gente que quer mais aparecer do que ser servo, né? Então o Senhor está falando que quer servo de verdade. O servo de antigamente, eles obedeciam os seus senhores, eles não falavam nada. O servo não queria passar na vida do... Aqueles que tentavam já eram meio rebelde. O servo que Deus quer de nós é o servo obediente, né? Que faça a obra sem querer se aparecer. Faça a obra o Senhor, porque quem tem que brilhar ali, quem tem que aparecer é Deus, não é nós. Hoje nós vemos na internet todo mundo se aparecendo, o pastor brilhando, mas gente, a gente precisa ver que é o Senhor que tem que brilhar. A glória é do Senhor, não é nossa. Amém? Então é importante a gente confiar no pastor. Quando o nosso achismo, o nosso eu subir assim, infrável, começar a se achar muito, tem que abaixar a bola, porque ao mesmo tempo que você está subindo demais, quer dizer que você está subindo, olha quem está lá em cima, é Deus. Então você está subindo e Deus está aparecendo, Deus em você? Não, está aparecendo em você. Tem que aparecer Deus, Jesus em nós. Quando Jesus não aparecer em nós, Ele não aparecer em nós, é porque nós estamos querendo ser Deus, né? Muitas vezes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu ouvi essa palavra, foi tão forte no meu coração, eu falei, Pai, eu quero ter um coração humilde. Eu tô aqui para te servir, para fazer a tua vontade. Onde o Senhor me colocar, eu quero fazer com amor, com respeito. Porque quem eu era antes? Eu era nada, e eu continuo sendo nada. Eu sou um pó. Eu vou continuar sendo pó, né? Então, se Deus dá uma coisinha assim para nós, é para valorizar, né? É Ele que deu a oportunidade de você estar ali. Entendeu? Então, quem é que te deu? Deus. E quem é que manda? Deus. Quem é que faz? Deus. Então, tudo que faz é Deus. É para a glória de Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Amém? Então, nós temos que começar a entender que às vezes a gente vê muito hoje em dia essa história de igreja, que uma quer ser melhor que a outra, porque a minha serve. Nem deve falar mal, não. Não deve falar mal, porque, na verdade, se a gente for ver geral mesmo, hoje em dia a gente tem que entender uma coisa. É que nem a palavra falou. Ele falou, Deus está procurando servos de Deus. Servo. O Senhor está procurando servos de Deus. Servos. Né? Aqueles que não querem ficar em destaque. Eles podem ficar até nos bastidores escondidos. Eles estão fazendo a obra do Senhor. Como servo antigamente. Trabalhavam os seus senhores. Não reclamavam os seus senhores. Ganhavam aquilo que eles davam. E eles eram servos de Deus. Amém? Amém? Então cada um tem que ter o seu papel. Servos são servos. Então servos são todos nós. Trabalhar na obra do Senhor, porque a obra do Deus, a salvação, né? O evangelho da salvação liberte as pessoas, né? Para a glória do Senhor, amém? Não é para nossa glória, amém? Então você tem que aprender. E o pastor é isso, né? Ele quer o quê? Conduzir as suas ovelhas, curar as suas ovelhas, tratar. E ele tem esse cuidado conosco, né? Ele tem esse cuidado de não deixar que as ovelhas se percam, né? E se perdendo, ele vai buscar, porque é dele, né? Tudo que o Pai deu para ele é dele. Então o que é dele vem a ele. Ele chama. Então as ovelhas do Senhor, ele chama ela pelo nome e elas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Glória a Deus. Aleluia. Então você tem que confiar no pastor. Então, e mesmo que você passe por um vale da morte. O que é o vale da morte? É o vale das aflições, das dificuldades, né? De tudo que está acontecendo na sua vida. Esse é o vale da morte. Mas não esquece que o vale da morte, Deus dá um escape para nós, amém? Ele dá um livramento, ele vem com ajuda, né? Ele vem com providências para a nossa vida, porque Deus não abandona os seus, não. Principalmente aqueles que colocam a sua confiança nele, confiam nele, que buscam ele, né? E reconhecem ele como verdadeiro pastor, o seu Deus, né? O nosso Deus, aquele que tudo pode, que manda, que faz, né? Nós temos que confiar no Senhor. Ele é o nosso refúgio também, nossa fortaleza. É o nosso Deus que confiamos.
E Davi fala assim que eu estava passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está com ele. Então ele sabia que ele tinha que passar aquilo, ele estava passando aquela situação difícil, né? De perseguição e aflição na alma, dificuldade, tudo que estava passando Davi. Só que ele sabia que ele podia contar com Deus. Isso que nós temos que ter essa certeza. Nós podemos passar tudo nessa vida, mas nós temos, sabe que nós podemos contar com Deus. Amém? Ele está conosco. Deus não, ele pode estar em silêncio, mas ele continua a estar conosco. Ele está conosco. Nós temos essa certeza. Porque se Deus não estivesse com você, você não aguentaria o que você está aguentando, o que eu estou aguentando. Não aguentaria, não. Eu falo todo dia para Deus, eu todo dia ao Senhor. Eu falo, Deus, obrigado por esse dia, pela minha casa e minha família, pela dificuldade também, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Através da dificuldade, o Senhor está trabalhando na nossa vida, Ele sabe o que faz. E também eu falo, Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor na minha vida hoje, eu falo com toda certeza, eu não estaria aqui hoje, graças a Ele. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não teria força para continuar. Não teria mesmo. Eu parava tudo, né? Eu não ia mais adiante, não ia mesmo. E tem momentos na vida que a gente passa uma situação tão difícil, que eu já passei, e ainda tem algumas que você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, chega, né? Mas a gente olha para o céu e vê que tudo é necessário. E se eu olhar para trás, se a gente for olhar para trás, que eu tenho um quadro de vida, tem uma situação, você vai ver que o que eu já passei lá atrás, né? Eu estou vendo graças a Ele. Um dia o pastor falou, um dia eu estava numa live e o pastor falou assim, ó, Deus falou para você aí, ó, você tá livre, você tá vivo porque Deus te deu um livramento. E é verdade, era para mim estar morta agora. Isso aí, eu já era para mim estar morta, né? E quantos ataques eu venho sofrendo, né? Mas o Senhor me dá livramento, porque apesar da minha fé ser pouco, apesar da minha ainda, né, o Senhor, eu confio em Deus, mesmo que a minha fé se faça assim, minha fé é pouco, mas eu confio no Senhor, porque eu sei que esse Deus que tudo pode, que levantou o mar, quando eu vou passar, um Deus que cura, um Deus que multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixinhos para a multidão de povo se alimentar, um Deus que alimentou uma viúva em Serepta, que ela não tinha com o que comer mais, estava já praticamente, ia morrer, ele multiplicou o azeite, a farinha da botija, ó, esse Deus, ele tudo pode, que ressuscitou Lázaro no 4º dia, que já estava lá apodrecendo, o corpo de Lázaro, ele ressuscitou, esse é o nosso Deus, nada é impossível para o nosso Deus, aleluia! Você tem que crer no de Deus, por mais que a circunstância conte, falar, acabou a tua vida, acabou a sua esperança, você não vai ter, você vai ter, porque Deus dá um escape, Deus dá um caminho, Ele faz um caminho no deserto, o Deus, ele abre um mar para o teu povo passar, porque Ele é o nosso Deus, amém? O inimigo colocar na sua cabeça, ó, você vai morrer nessa situação, você vai ficar nessa situação, não vai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, quem manda é Ele, né? Então parece que o fim não é, não. Quando você pensar que a sua vida, às vezes a porta se fecha, não é porque Deus fecha a porta. Ele tem um tempo determinado. Ele fecha a porta, né? E ele abre a porta no momento certo. Mas esse momento é o momento de preparo, é o momento de a gente buscar a presença de Deus. Uma coisa também que é muito importante, a gente precisa buscar o pastor, o nosso Deus, aleluia, não pelo que ele vai nos dar, né? Nem pelo aquilo que, mas porque ele é. Porque nós estamos buscando a Deus porque Ele dá as coisas, né? A nossa oração é só de pedir. Então, na hora de nós pedir fazer oração, mas eu vi essa palavra também, foi muito bonita. Então, na hora de nós pedir, agradecer a Deus primeiramente e apresentar. Falar, ó Deus, o Senhor é poderoso, é soberano, todas essas coisas o Senhor já fez. Maravilha no meio do teu povo, o Senhor continua fazendo maravilha no meio de nós, Senhor. Para o Senhor nada é impossível. Um Deus que levanta o mar, que abre o mar para o povo passar, o Deus que entrega todo o reino na mão de Josué, que faz o sol parar, o Deus que já o pão do céu para mandar o povo se alimentar, um Deus que faz sair água da rocha para o teu povo beber, um Deus que faz uma água que é amarga se tornar doce para o teu povo beber. Esse Deus é capaz de fazer tudo por nós, se nós confiar e depositar nossa confiança no Senhor, aleluia. Nada é impossível para aqueles que creem em Deus, verão a glória de Deus sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Então parece que tudo está difícil, né? Davi achou que ele ia morrer, mas ele confiou no Senhor. Ele descansou em Deus. A alma dele se requietou ali naquela momento de aflição. Nós temos que se aquietar, tem momentos na vida que nós vamos ser provados, nós temos que se aquietar nossa alma, confiar no Senhor, descansar em Deus. Porque se nós não descansar, nós morremos pelas aflições, morremos pelas inquietações da alma, pela ansiedade, pelas angústias. Não é isso que Deus quer, que a gente fique assim, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir ver a luz, nós não vamos conseguir ver o caminho, né?
Se o povo se desesperasse naquele momento ali, em Piriahot, né? Eles tinham que fazer o quê? Tentar subir aquela montanha, se desesperar ali, né? Não, eles confiaram. Deus falou assim para Moisés, assim, ó, hoje o meu povo vai ver o livramento que eu vou dar para o meu povo, né? Quer dizer, Deus esperou a oportunidade, colocou o faraó naquela armadilha ali, naquela emboscada para Deus, né? Deus deixou ele fazer o que ele queria, foi até ter um tempo, acho que tem um tempo, né? Você fica ali, o inimigo parece estar te pisando e você tá ali sofrendo, mas tem uma hora do livramento de Deus, amém? Você tem que descansar no Senhor, aleluia. Não ficar com medo, não. Então, se você está passando alguma dificuldade hoje, está numa aflição, está num momento de angústia, está passando uma situação difícil também, confia no Senhor. Esse Deus é tremendo, maravilhoso. É um Deus poderoso. É sobrenatural o que Ele faz. A gente precisa confiar, descansar no Senhor, né? Muitas vezes a luta vem, as situações vêm e fala assim, meu Deus, e agora? Tô difícil, não gosta de te ver assim. É que nós olhamos por olhar material, mas você tem que olhar por da fé. Você tem que começar a colocar na sua mente, no coração, mas meu Deus pode todas as coisas. É o nosso Deus. Ele é Deus de promessa, Deus de milagre, é o caminho no deserto. E Ele é a luz na escuridão. Quando nós achamos que nós estamos perdidos, que nem as ovelhas, assim, perdidas, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, amém? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então receba a palavra do Senhor. Hoje, essa semana eu falei que ia terminar o Salmo, né? Na sexta-feira santa, que eles falam, né? Sexta-feira santa. Então, e a gente vai... termina o Salmo, né? Que eu fiz nesse, fiz o propósito com Deus. E eu não sei, eu acho que eu vou orar ao Senhor também, que eu senti no meu coração. Tava vendo uma passagem de Daniel e foi um momento assim de muita reflexão naquela passagem. E eu sinto que o Senhor me falou pra mim, a gente orar, né? Orar, porque a gente sabe, a gente tem uma maneira assim, não sei se vocês são assim, a oração é muito pouca, a gente ora muito pouco. E Daniel, naquela situação que ele estava passando lá, ele orava 3 vezes ao dia, né? Então, a gente vai ter que fazer um propósito com Deus. Claro que vamos fazer um jejum, vamos ver se todo mundo vai concordar aí. Fazer um jejum pelo menos 1 a 2 vezes na semana. Depois eu vou explicar na semana que vem. Vou pedir para o Espírito Santo me direcionar o que Ele quer para nós. E vai tipo ser uma campanha mesmo, tá? Que eu fiz já mais de 3 anos atrás. 21 dias de oração, né? E pra gente, essa passagem que Daniel ele foi jogado na cova do leão, acho que vocês já sabem dessa passagem. Então, e ele fez uma oração ali, ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, né? E Deus deu um livramento para Daniel também, né? Então a gente tem que orar, se posicionar, né? Depois eu vou explicar melhor, mas eu senti no meu coração. E vamos se preparando, eu já tô falando para vocês se preparar espiritualmente. Você que tá passando uma situação difícil, né? Você que tá com um problema para resolver, alguma causa na justiça, ou algum problema na sua casa, família, então vamos se posicionar, tá? Eu não sei se eu vou começar a semana que vem, ou eu vou deixar uma semana para mim fazer um jejum espiritual pro Senhor primeiro, para mim ver o que Deus, o Espírito Santo quer que eu fale, quais são as pregações, porque não vai ser todo dia as pregações, né? Vai ser mesma coisa, 3 dias na semana, mas são 21 dias de oração seguidas. Nós temos que colocar um horário fixo, né? Aí você vai escolher o horário que é. Mas, gente, o horário fixo é o seguinte: não pode quebrar o horário. Por exemplo, se você colocar 3 dias, você coloca 3 dias, você vai orar 3 vezes no dia, né? De manhã, de tarde, de noite. Só que você tem que orar naquele horário. Você pode estar na rua, você pode estar no perdão. Você está na rua, você está no mercado, aonde você for, você vai orar 3. Vai orar. Aquele horário você não pode deixar você parar na esquina, vai orar. Você tem que orar, porque isso aí é um propósito que você tem que fazer no seu coração para Deus, para que as coisas aconteçam, mover de Deus, amém? Então vamos fazer, todo mundo vamos combinar aí que vocês façam, porque aí nós vamos fazer junto, né? E aí eu ainda vou escrever o nome da campanha, né? Mas é importante combinar tudo certinho no mesmo horário. Por quê? Seria bom porque aí quanto mais tudo no mesmo horário, a oração, ela move o céu, né? Então vamos confiar no Senhor, amém? Então vamos lá, vamos clamar o Salmo 23, né? Que o Senhor nosso pastor não faltará, né? Ele guarda, protege, nenhum mal nos acontecerá, porque também Deus está protegendo nós, né? Porque quando você coloca a sua vida na mão do verdadeiro pastor, ele te protege, guarda você, né? Nada vai te acontecer. Não aconteceu nada com Davi, que Deus está protegendo Davi ali o tempo todo, amém? Por isso que ele falou que Deus estava comigo, porque o cajado consola o quê?
A presença de Deus. Ele buscava, adorava o Senhor, né? O cajado mostra o poder, né? O poder da palavra, da adoração de Davi, né? Ele buscava, ele confiava no Senhor. Ele sabia, né? Então, Davi tinha uma experiência muito com Deus, né? Porque, na verdade, fala na Bíblia, fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Então, já falamos do vale em cima da morte. Os adversários são aqueles que tentavam contra Davi, né? Mas o Senhor desarmava, né? Quebrava os arcos, a lança, as covas que ele fazia para Davi. O Senhor, né? Ele tá sempre ali atento, observando. Deus, viu? Ele protege os seus e os ungidos, viu? E também a bondade e misericórdia. Certamente seguindo os dias da minha vida, eu habitarei na casa do Senhor por um longo tempo, Deus sempre, porque Deus protege aqueles, né? Aqueles que estão, colocam ele como proteção, colocam o Senhor como seu refúgio, sua fortaleza como verdadeiro pastor, né? Então, nada faltará, Deus nunca faltará para nós. Quem falta com Deus somos nós, mas Ele nunca falta com nós, não. O Senhor não falta com nós, é nós que faltamos com Deus, amém? Então, o Senhor não faltará na situação que você está passando hoje, o Senhor não te falta, não, viu? Ele está ali te ajudando, você esperou só você buscar Ele, né? Orar de verdade, né? Buscar o Senhor, né? Confiar na palavra dele, amém? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia pelo caminho das veredas da justiça para amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou dos meus inimigos, né? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Para todo sempre eu habitarei na casa do Senhor. Para todo sempre eu habitarei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque tu estás, oh glória e honra, aleluia, porque tu estás comigo, louvado seja o nome do Senhor, porque tu estás comigo, santo é o Senhor, nada me faltará, nada me faltará, porque tu, Senhor, estás comigo. Oh, glória, aleluia!
Ele está conosco, confia no Senhor. Tenha uma boa noite, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, tá? Não esqueça de se inscrever no meu canal é Meninas de Deus. Ative o sininho de notificações, dê o like, comente e compartilhe, aleluia. Compartilhe a palavra de Deus, porque quando você envia para o teu irmão, você está levando as boas novas, aleluia. Você também é um servo de Deus obediente à palavra, aleluia. Glórias, e Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, aleluia. E também compartilhe, é importante compartilhar. E é importante porque o YouTube entende que o canal é recomendável, né? E isso ajuda a divulgação do canal e também ajuda a compartilhar a palavra de Deus, né? E nós temos que fazer a obra do Senhor, amém? Todos nós, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E olha, o Senhor é teu pastor, viu? Ele cuida de você, ovelha do Senhor. Então, se você está desgarrado do caminho do Senhor, volte para o Senhor, tá? Aceita Jesus, seu único Deus e Salvador, amém? Ele é o único, é o nosso Salvador, Jesus, né? Se você não aceitou Jesus, hoje é o dia de aceitar o Jesus, amém? Hoje é o dia de aceitar Jesus no seu coração, se libertar da vida errada, do pecado, né? Que te faz cair, né? Ovelha do Senhor abençoada, ovelha do Senhor amada pelo Pai, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor, amém?